se enquadra com o nosso perfil. Ele tinha um passado criminoso, mas tinha um fato que não batia. O caso de Diana Kerr é um dos mais populares da Espanha. A jovem desapareceu sem deixar vestígios em 22 de agosto de 2016, enquanto voltava de uma festa para a casa de férias de sua mãe. Após 16 meses e 500 dias de busca e incerteza, o mistério finalmente veio à tona. Diana Kerr era uma jovem de 18 anos de Madrid que vivia em Pozuelo de Alarcón. No dia 22 de agosto de 2016, ela estava passando o verão com sua mãe e a irmã em A Pobra do Caraminal. Depois de passar a noite nos festivais da cidade, Diana estava voltando para casa, feliz, satisfeita. Foi uma noite muito divertida. No caminho, ela começou a conversar no WhatsApp com um colega dela do colégio. Mas, de repente, Diana percebeu passos. Eles vieram por trás e eles pareciam estar se aproximando. A rua estava escura, então ela ouviu uma voz rouca e intimidante se dirigir a ela. Rapidamente, ela pegou o celular e escreveu para o amigo de classe: "Estou enlouquecendo! Um estranho está me seguindo e chamando." E o que ele disse? "Morena, vem aqui." E o que você disse? Mas o seu colega nunca mais obteve resposta. Eram 2h43 da manhã, quando o celular de Diana desligou. Por volta das 2h58, o telefone de Diana tocou na Ponte Tarragonã. Assim que a sua mãe percebeu que sua filha não havia voltado para casa, ela relatou o desaparecimento à polícia. Embora normalmente esperamos muito mais tempo para abrir uma investigação, pode haver algo estranho aqui, pensaram os agentes, que rapidamente começaram a estudar o caso. Na manhã seguinte, os policiais assumiram o comando da investigação e reconstituíram os últimos movimentos da menina. A informação mais útil estava em seu celular. Um dispositivo indicava que havia ido de carro até a Ponte Paragonã. A equipe de sequestro rapidamente descartou a família como suspeita. Isso parecia muito sério, preocupante. Mas os dias foram passando e nenhuma pista nova apareceu. A investigação não poderia ir mais longe. Até 27 de outubro de 2016, o pescador localizou um celular no estuário, logo abaixo da ponte, onde o telefone de Diana havia perdido a conexão. E realmente, esse era o seu telefone celular. Não houve dúvidas. Diana havia tido um desaparecimento forçado. Em meados de novembro de 2016, 3 possíveis carros foram identificados nos quais Diana poderia ter deixado a cidade. Um deles foi rapidamente descartado, mas havia em particular um que era realmente suspeito. Veículo do José Henrique Abuin Gray, mais conhecido como El Chiclé. Combinava com o nosso perfil. Ele tinha um passado criminoso, mas havia uma informação que não batia, explicaram os pesquisadores. E assim foi. O sinal de seus celulares os colocou em uns lugares diferentes na hora do incidente. Como isso foi possível? El Chiclé não seria o sequestrador de Diana? José Henrique Abuin estava preocupado. Ele sentia que os policiais estavam atrás dele. Então, ele decidiu falar com um amigo de sua guarda civil. O seu parceiro, então, disse a ele que ele era o principal suspeito do desaparecimento de Diana Kerr. José Henrique não conseguia acreditar. E ele lhe disse que não tinha nada a ver com o caso. E naquela noite, ele tinha estado calmamente com a sua esposa na festa. Após esta informação, a polícia convocou Chiclé e sua esposa para testemunhar. Então, algo engraçado aconteceu. O homem alegou que na noite do incidente havia roubado gasolina em outro lugar com sua esposa e concordou com as palavras do marido.
No entanto, o posicionamento do celular da esposa, que deixou ele em casa a noite toda, foi estranho. El Chiclé não apenas mudou a sua primeira versão, mas agora a sua esposa também estava mentindo. Isso, mais de uma vez, levantou suspeitas de José Henrique. Em 5 de dezembro de 2016, os investigadores receberam depoimento dos cunhados de José Henrique, que também encobria o seu álibi. Naquele mês, El Chiclé concordou em deixar o seu telefone com a polícia, com a intenção de provar a sua inocência. No entanto, ele entregou um novo número e em um terminal de reinicialização. Mais suspeitas e menos informações. Isso foi horrível. A impotência era máxima. El Chiclé também concordou em permitir que os agentes revistassem o seu veículo, mas também não havia vestígios. A partir de então, a polícia grampeava o novo telefone do suspeito. E na ausência de novas evidências, o caso ficou paralisado. A investigação estava em um beco sem saída. Não houve como obter novos dados que incriminassem José Henrique. E quanto menos informação havia, mais suspeitavam dele. Até 5 de julho de 2017, tudo mudou quando uma empresa estrangeira conseguiu bloquear o celular de Diana. Por fim, havia dados mais exatos sobre a sua localização. Agora era 22 de agosto de 2017. Mais uma vez, os festivais da cidade, exatamente nas mesmas condições, às mesmas horas, mais um ano depois do que aconteceu. Os agentes, então, realizaram uma reconstrução completa e confiável do desaparecimento de Diana. Uma recriação que deu aos agentes informações importantes. A saturação das antenas telefônicas, com tanta gente nas festas, desviou algumas ligações. Algo que mostrasse que o número de telefone de El Chiclé poderia ser do mesmo lugar que o de Diana. Por outro lado, a câmera de um posto de gasolina mostrava um carro como o de José Henrique saindo da cidade. E ele fez isso na mesma hora do desaparecimento. Os agentes não tinham dúvidas. José Henrique Albuim, vulgo El Chiclé, devia ser o verdadeiro culpado. Mas, embora pensassem em detê-lo, o fato de não localizar o corpo os obrigou a adiar a decisão. Então, em 26 de dezembro de 2017, e depois de meses sem novidades, o caso novamente deu uma guinada dramática. Uma jovem acabara de denunciar uma tentativa de agressão no povoado de Boiro, próximo à Pobra de Caraminhal. Um homem tentou colocá-la no porta-malas do carro para sequestrá-la e maltratá-la. A menina, então, deu uma descrição do carro e do indivíduo. Sua identidade? El Chiclé. Não havia mais dúvidas. O recente assalto à menina de Boiro e a relação com o caso de Diana Kerr precipitaram a prisão de José Henrique e, logo depois, a de sua esposa. José Henrique, mais uma vez, contradisse sua versão, mas, desta vez e finalmente, ele se declarou culpado pelo desaparecimento da garota, embora, infelizmente, ele confessasse o que a família mais temia: Diana estava morta. José Henrique afirmou que a tinha atropelado sem querer e que a tinha atirado ao mar, mas os agentes sabiam que isso não era totalmente verdade, que José Henrique estava mentindo. Em 30 de dezembro, a esposa de José Henrique voltou a testemunhar, mas desta vez ela desmontou os aposentos de seu marido e alegou que não sabia o que seu homem havia feito naquela noite. Desta forma, a esposa foi libertada. Era 31 de dezembro de 2017. O ano estava chegando ao fim e, com ele, o caso de Diana Kerr. José Henrique decidiu voltar a testemunhar, mas, agora, conduziria os agentes ao corpo sem vida da jovem. Os policiais, acompanhados pelo autor que confessou a morte, chegaram ao armazém industrial abandonado. O local ficava a 20 quilômetros de onde havia perdido o rastro da menina e a apenas 200 metros da casa da família de José Henrique. Ali, em um poço com água e de 8 metros de profundidade,
os policiais puderam ver com uma câmera subaquática o cadáver de Diana Kerr. O corpo foi amarrado nos ombros e quadris com tijolos, submerso e coberto com uma chapa de metal. Depois que a procissão judicial chegou, o corpo foi levantado. 2 dias se passaram desde que El Chiclé foi preso, 16 meses desde o desaparecimento de Diana e quase 500 dias desde aquela noite fatídica. O trabalho para recuperar evidências, como a bolsa da menina ou um freio no fundo do poço, continuou por horas. Depois de ser transferido do presídio de Teixeiro, a Comissão de Tratamento Penitenciário solicitou a sua transferência para o presídio de Alhama. Um pedido por razões de segurança, tendo em vista as ameaças de outros presos processados por casos de tráfico de drogas, nos quais José Henrique esteve envolvido no passado. Mas, pouco tempo depois, e pelos mesmos motivos de segurança, José Henrique foi transferido para uma prisão mais distante. Em 17 de dezembro de 2019, José Henrique Albuim foi julgado pela tentativa de sequestro da menina de Boiro e pelo assassinato de Diana Kerr. Juan Carlos e Valéria, pai e irmã da vítima, decidiram comparecer a todas as sessões do julgamento. Eles sabiam que Diana morreu da forma mais cruel possível. Mesmo assim, ao se deparar com alguns dos testemunhos, a jovem Valéria não suportou tanta pressão. Saber como o acusado se comportava, pensar em tudo o que havia feito a irmã dela, ou imaginar que a última cara que ela viu foi daquele homem miserável, só a deixou mais angustiada. Por fim, e para a tranquilidade da família, El Chiclé foi condenado ao que mais merecia, pena de prisão perpétua. O caso de Diana Kerr teve grande repercussão na mídia. No entanto, o tratamento recebeu duras críticas por mostrar mais interesse pelo mórbido do que pela informação. As redes de televisão se concentraram excessivamente em aspectos não relacionados à morte de Diana, como o seu relacionamento com os pais ou o seu comportamento com a irmã, uma tendência machista ao julgar a jovem pela forma de vestir ou pela atitude com os homens. Apesar de tudo, o amor que a família de Diana recebeu de todos foi enorme. Ainda em Pozuelo de Alarcón, sua cidade natal, foi inaugurada uma praça em sua homenagem. Sem dúvida, Diana Kerr seria sempre lembrada. Seu caso havia despertado a empatia de todo um país. Como sempre, a verdade finalmente surge, e o karma não perdoa 2 vezes. Se El Chiclé não tivesse atacado a menina de Boiro, ele não teria sido detido pela polícia. Ele não teria confessado o crime de Diana e hoje, possivelmente, ainda estaria solto. Diana Kerr desapareceu sem deixar vestígios em 22 de agosto de 2016, enquanto voltava para casa de uma festa. 16 meses e 500 dias depois, o mistério finalmente veio à tona.